Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e hoje, indo direto ao ponto, nós vamos falar sobre a lei dos cossenos, que é uma regra muito importante na trigonometria. Então, existe basicamente aquelas fórmulas que nós usamos em triângulos retângulos, de seno, cosseno e tangente. Mas existem duas outras fórmulas que geralmente nós usamos num triângulo qualquer, ou seja, é um triângulo que não necessariamente é um triângulo retângulo. Mas claro que isso não quer dizer que nós não podemos usar a lei dos cossenos ou a lei dos senos num triângulo que seja retângulo. Nós podemos também usá-las neles, tá certo? Mas a maioria das situações que envolve, por exemplo, a lei dos cossenos, elas aparecem em problemas num triângulo qualquer, ou seja, num triângulo que não é necessariamente um triângulo retângulo, ok? Então, para geralmente nós usarmos a lei dos cossenos, nós temos algumas informações que o problema nos dá. Geralmente essas informações são, no mínimo, dois lados e um ângulo do triângulo. Então, quando aparecer dois lados e um ângulo, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Ou também nós podemos usar a lei dos cossenos em situações que nós temos os três lados do triângulo, as três medidas dos lados, e nós temos um ângulo e nós temos que descobrir o cosseno desse ângulo, alguma coisa sobre este ângulo ou o próprio ângulo. Muitas vezes nós temos a medida dos três lados e nós queremos descobrir quanto que mede um desses ângulos. É muito comum também aparecer. E para isso eu vou mostrar como exemplo para vocês uma questão bem recente da prova da Escola de Sargento das Armas, da ESA, que caiu agora em 2020, que é sobre a lei dos cossenos. Uma situação onde o problema nos dá as medidas dos três lados e quer saber quanto mede um dos ângulos desse triângulo, beleza? Acompanha comigo então essa questão a partir de agora. Uma pequena praça tem o formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz quadrada de 37 metros, 4 metros e 3 metros. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então esse é o nosso objetivo, é saber quanto que mede o ângulo oposto ao maior lado, certo? Aqui eu coloquei então um esboço, um desenho simples dessa praça triangular. A menor medida é 3 metros, então ela vai ser exatamente no menor lado. Aqui nós vamos colocar 3 metros. Nós temos o lado intermediário, que é 4 metros, e o maior, que é raiz quadrada de 37 metros. Bom, como que eu sei que raiz quadrada de 37 é o maior lado? Porque o número próximo a ele, que tem raiz quadrada exata, é 36, que a raiz é 6. Então, raiz quadrada de 37 é um número decimal acima de 6, então por isso ele é o maior lado. E o maior ângulo, consequentemente, é oposto ao maior lado. Então existe essa proporcionalidade. O maior ângulo é o oposto ao maior lado, assim como o menor ângulo, se fosse pedido no problema, seria oposto ao menor lado, certo? Bom, aqui nós vamos usar a lei dos cossenos porque nós temos a medida de 3 lados e queremos um ângulo. Então nós vamos usar a lei dos cossenos porque só tem um ângulo na fórmula da lei dos cossenos. A fórmula da lei dos cossenos, que nós vamos usar no início, ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras. Então nós vamos escrever aqui o início do teorema de Pitágoras, que é a elevado ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso, o nosso a vai ser a raiz quadrada de 37, porque o ângulo que nós vamos usar é o oposto a ele. Então, o a é o 37 e o b e o c pode ser o 3 e o 4, independente de qual vai ser o b e qual vai ser o c neste caso, nesta questão, tá certo? Restante da fórmula, menos 2 vezes a medida b vezes c, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo oposto ao lado A, que é o 37. Então aqui nós vamos chamar de A o 37, vou usar aqui a representação de letras maiúsculas.
Aqui nós vamos usar o B para o 3 e vamos usar o C para o 4, só para uma questão de organização, certo? Então ficaríamos com raiz quadrada de 37 elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo alfa. Raiz quadrada de 37 elevado ao quadrado, nós vamos anular a raiz com o quadrado, porque as duas são operações inversas uma da outra. Então ficamos com 37 igual 3 ao quadrado vai dar 9, mais 4 ao quadrado, 16, menos, e aqui fazemos a multiplicação. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, cosseno de alfa. O 24 ele está junto com o cosseno do ângulo alfa. Então aqui eu só posso somar o 9 com o 16, que daria 25. Então 37 igual a 25 menos 24 cosseno de alfa, certo? Bom, o 25 que está somando vai subtrair. Então fica 37 menos 25 igual a menos 24 cosseno do ângulo alfa, beleza? 37 menos 25 vai nos dar 12. Então ficamos com 12 igual a menos 24 cosseno de alfa. Bom, agora eu posso separar o menos 24 do cosseno de alfa. Se esse 24 negativo está multiplicando, ele vai dividir. Então, nós saberíamos que o cosseno do ângulo alfa vai ser menos 12 sobre 24, ok? Que nós podemos simplificar. E essa simplificação nos daria, né? Posso simplificar por 12. Porque o número de cima e o número de baixo são simplificáveis, são divisíveis por 12. Então, dividindo por 12, nós teríamos menos 1 meio. 12 dividido para 12 menos 1 e 24 para 12 dá 2. Então, o cosseno de alfa vale menos 1 meio, beleza? Agora vem a grande questão, saber qual é o ângulo que o cosseno dele vale menos 1 meio. Como que nós vamos pensar agora? Então, essa é a nossa ideia, certo? Vamos observar agora esse passo a passo de como achar esse ângulo. Quando o cosseno do nosso ângulo alfa é um número negativo, nesse caso menos 1 meio, nós vamos pensar o seguinte, tá? Entre 0 e 90 graus, o cosseno ele vai ter um valor positivo. Agora, entre 90 graus e 180, o nosso cosseno vai ter um valor negativo. E aí vem o diferencial. Então nós já sabemos que o nosso cosseno nesse caso, ele está entre 90 e 180. E aí eu vou te dar uma dica aqui muito importante para você achar esse ângulo. Vamos pensar comigo assim, o que nós conhecemos? Nós conhecemos a tabela dos ângulos notáveis, certo? E na hora da prova você muitas vezes não vai ter à disposição essa tabela. Então essa tabela é a tabela dos ângulos de seno. Basicamente eu vou usar aqui seno e cosseno. Seno de 30, 45 e 60. E a mesma coisa para o cosseno. Então essa tabelinha nós usamos aquela regrinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, certo? Tudo sobre 2. E cada um com as suas raízes. Então vamos preencher aqui com as raízes e tudo sobre 2, certo? Então vamos pensar aqui olhando só para o cosseno. Nesse caso, olha o que nós faríamos, tá? Nós vamos pensar no seguinte. O nosso cosseno vale menos 1 meio. Então, é isso que eu tenho que observar, certo? O nosso cosseno vale menos 1 meio. Então, qual ângulo que o cosseno dele vai ser menos 1 meio? Ele vai estar no segundo quadrante. Olhando para os ângulos do primeiro quadrante, 30, 45 e 60, eu sei que o cosseno de 60 vale 1 meio positivo.
Então, como o nosso ângulo está no segundo quadrante, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou fazer cosseno de 180 menos 60 graus, que é um meio positivo, certo? 180 menos 60 vai dar 120 graus. Então quer dizer que o cosseno de 120 graus vai ter um valor, né, de menos 1/2. Então presta bem atenção nesse detalhe. Qual é o ângulo que eu estou procurando? O ângulo que eu estou procurando é 120 graus. Agora vamos olhar as alternativas ali comigo. Nas alternativas, exatamente é o que aparece na letra A. Então o segredo aqui, nesse caso também, é você conhecer as medidas dos ângulos no primeiro quadrante. Os ângulos notáveis, principalmente o de 30, o de 45 e o de 60, né, que são os notáveis. E isso facilita a tua vida. E saber que o cosseno no segundo quadrante é negativo. E aí fica muito mais fácil de achar essa medida, tá certo? Uma coisa que eu quero te pedir aqui é para, se você quiser mais aulas de trigonometria, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Coloca ali, quero mais aulas de trigonometria, tá certo? Se você colocar aí nos comentários, eu vou fazer mais aulas de trigonometria, que é um assunto que eu gosto muito, tá certo? Então coloca aqui nos comentários, quero aulas de trigonometria, beleza? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Não esqueçam de deixar aqui os comentários e de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Passeio Direto. Um abraço e até o nosso próximo encontro.